Olá! Hoje em nossa pós-graduação em Trabalho Social com Famílias, iremos trabalhar a disciplina Trabalho com Grupos. Eu sou a professora Fernanda Nascimento, pedagoga, e hoje estarei com vocês. Para começo de conversa, precisamos verificar e analisar o nosso objetivo geral, que é estudar e iniciar o aluno no trabalho com grupos, estudar os principais fenômenos e processos grupais e as contribuições teóricas fundamentais para análise e intervenção em grupos. Sendo assim, iremos analisar os fenômenos do processo grupal, planejar estratégias para realizar diagnósticos e avaliações de processos psicossociais de grupo. Tudo isso vindo de um embasamento teórico a respeito de como essa metodologia pode se dar de forma efetiva na prática. Para começar nossos estudos, é preciso entender que para qualquer trabalho a ser feito, existem diversos caminhos de ensino-aprendizagem, onde o método e a didática utilizados podem gerar diversos resultados. Alguns demandam análise e se favorecem quando recebem diversos olhares e interpretações diferentes. Sendo assim, entenderemos melhor esta afirmativa ao entrar com mais detalhe em nossa disciplina. Vamos começar com algumas análises de alguns teóricos que defendem o trabalho em grupo. O nosso primeiro teórico é Vassili Vassilovski-Davidov, um psicólogo russo que liderou o Instituto Psicológico da Academia Russa de Educação. Utilizaremos as ideias dele a partir do momento em que ele fala sobre teorias de atividade baseada em construções sociais. Ao falarmos de Davidov, precisamos iniciar a partir do seu entendimento e da sua teoria sobre a atividade. Teoria essa que aponta para construções de atividade de estudo planejadas, monitoradas, conduzidas e avaliadas, levando em consideração o sujeito envolvido em todos esses aspectos, para que ele possa desenvolver tanto associações intelectuais como sociopsicológicas. Esse último, quando nós falamos de associações sociopsicológicas, nós podemos levar para o rumo em que Davidov tem uma grande influência em conceitos apresentados por Vygotsky. Sua teoria também veio de construções e análises que ele fez através de estudos da obra de Vygotsky. Mas quem foi Vygotsky mesmo? Vamos relembrar rapidamente? Levi Vygotsky também foi um psicólogo russo que apresentou pesquisas na área do desenvolvimento psicológico, alinhada a questões sociais. Ele propôs que o desenvolvimento intelectual se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, e que cabe ao professor o papel de mediar essa relação. Sendo assim, podemos analisar que a teoria de Vygotsky leva a aprendizagem na relação a uma interação social, relação com outros indivíduos. Um desenvolvimento cognitivo que não se dá apenas pelo desenvolvimento da pessoa em atividades que ela propõe a si mesma, mas em sua relação psicossocial, envolvendo a sua teoria socio-interacionista, onde o ser humano ele precisaria tanto do seu saber pessoal, seu saber atual, quanto ele precisaria de uma mediação e de uma reação social, de uma relação social, para atingir assim uma zona de desenvolvimento potencial, ou seja, construir um conhecimento baseado em suas vivências sociais. Portanto, Davidov incorporou conceitos de Vygotsky em sua teoria desenvolvimental, levando em consideração que o desenvolvimento de um sujeito pode ser orientado junto a conceitos oriundos de relações culturais, socioculturais ou mesmo de diversas nuances observadas em qualquer tipo de relação humana, o que implica em importantes mudanças de conceitos teóricos e práticos, ou seja, o processo do desenvolvimento humano dá-se uma relação de crescimento individual que vem ser ampliado por fatores socioculturais em relações estabelecidas em grupos. Bom, até agora utilizamos vários conceitos a respeito das relações sociais em grupo. Mas como podemos relacionar tudo isso com a atividade do trabalho em grupo mais especificamente? Bom, desenvolver relações humanas em grupo significa criar um novo ambiente psicossocial, que precisa ser equilibrado e saudável para que conflitos sejam resolvidos e ideias possam ser aprimoradas. Um ambiente saudável não necessariamente significa que não existirá conflitos. Existirá sim, porém esses precisam ser trabalhados da melhor forma possível para que o trabalho, mesmo com a existência desses, possa ser feito de forma efetiva. É nessa perspectiva que entramos agora com um conceito muito importante de Leontiev, Alexei Leontiev, psicólogo russo que trabalhou próximo a Vygotsky, na teoria do desenvolvimento humano, em questões sociais do desenvolvimento humano.
Leontiev também teve fortes influências nos estudos de Davidov. Vamos entender também o porquê. Porque foi Leontiev que frisou a importância da atividade social coletiva das pessoas, derivada de uma base de atividades individuais. E como colocado muito bem no artigo das professoras Thelma e Solange, a concepção materialista histórica e dialética como método de análise da psicologia contemporânea, artigo esse que estará em nossas referências para futura leitura pós-aula, foi em uma conferência de 1940 que Leontiev afirmou que a essência da atividade humana pressupõe não somente as ações de um único indivíduo, tomado isoladamente, mas também suas ações nas condições da atividade social, é dizer, pressupõe certa atividade conjunta, o vir a ser humano como processo social. E é nessa perspectiva que temos a atividade humana determinada em sua prática social, ligando a formação do indivíduo diretamente com a construção de suas necessidades e influências que mudam a partir do momento que interesses e posições de outras pessoas passam a fazer parte do seu meio social. E essas influências não vão só necessariamente mudar, como elas vão contribuir também para que uma ideia seja aprimorada, que um conhecimento prévio seja aprimorado, que novas ideias possam surgir. E é tendo isso em mente, esse embasamento teórico a respeito do trabalho em grupo, que nós vamos entrar agora em questões mais específicas dessa proposta de trabalho. Bom, vamos lá. A partir de agora, nós vamos trabalhar a nossa disciplina dentro de alguns tópicos. O primeiro deles são a respeito das relações humanas em grupo. Esse tópico é mais para frisar que construir relações humanas em grupo nos leva a 4 pilares principais. Confiança mútua, o compartilhamento de pensamentos, a distribuição de tarefas e a construção do conhecimento. E é nessa perspectiva que os frutos das interações humanas devem desenvolver diferentes habilidades que irão interagir em prol de um objetivo. Ou seja, estabelecer um grupo onde pessoas com diversos pensamentos diferentes irão estar presentes, ter em mente que é preciso conhecer. É preciso ter um bom embasamento para saber trabalhar com esse grupo, mas também entender que a teoria que vai ser aplicada ali pode ser moldada a partir da realidade que nós vamos encontrar. Não vamos levar uma teoria pronta para trabalhar com relações de um grupo. Tenha em mente que o planejamento para aquele grupo pode mudar, que essa teoria pode ser adaptada, outra pode entrar de acordo com a realidade atual daquele momento. Nesse segundo tópico, vamos falar mais especificamente a respeito de alguns objetivos específicos que devem ser levados em consideração sempre que você vai promover uma dinâmica em grupo. Um trabalho em grupo, seja ele a partir do momento que ele envolve pessoas de com diferentes ideias, de diferentes áreas, em situações diversas. Aqui é preciso ter em mente que para um trabalho em grupo fluir de forma satisfatória, é necessário que todos os envolvidos estejam dispostos a colaborar e observar e participar posteriormente, a entrar e a contribuir no que é proposto de alguma forma. E para isso, a pessoa que vai aplicar essa dinâmica, esse trabalho, ela precisa conhecer os envolvidos, assim estabelecendo propostas de atividades, que nós vamos ver alguns exemplos posteriormente. Para isso, eu separei aqui para vocês alguns objetivos que devem ser traçados. Esses objetivos, eles são muito interessantes e eu retirei eles a partir de um estudo de uma publicação na Revista de Saúde Pública de São Paulo. E os primeiros objetivos dizem o seguinte, que para esse trabalho fluir de forma positiva, nós precisamos desenvolver e aprimorar habilidades para trabalho em equipe, uma relação entre teoria e prática, como nós já conversamos anteriormente, estabelecer, conhecer a teoria, aplicar na prática, mas também entender que nenhuma teoria ela deve ser levada ao pé da letra quando você tem uma realidade. Ela precisa ser adaptada, precisa ser modificada, e para isso o planejamento dessa dinâmica, dessa atividade em grupo, ele precisa ser sempre disposto, ele precisa estar sempre aberto a modificações. Outro objetivo aqui também é aumentar a sensibilidade dos participantes em relação às propostas das ações e suas consequências em relação ao todo. Ou seja, é entender que a sua ação vai afetar o outro e a ação do outro vai lhe afetar também, como a sua ação vai afetar o grupo como um todo.
O outro objetivo é analisar como as relações sociais interferem no grupo e em seu desenvolvimento. É verificar que a sua proposta de interferência, o seu trabalho, ele vai interferir naquele grupo não somente no momento em que ele está formado, mas também vai refletir em questões sociais quando esse grupo se desfizer e as pessoas participarem, tiverem encontros e outros momentos com outras pessoas. Então, o que vai ser desenvolvido ali precisa ter esse caráter significativo para que a pessoa possa levar para a vida, que ela possa ter um entendimento a partir do que se foi trabalhado. E outro objetivo é possibilitar momentos de discussão em pontos de concordância e discordância. É entender, como nós já falamos, que o grupo ele vai participar de momentos de tensão, podem ocorrer discussões, podem ocorrer divergências de pensamentos e você vai ter que estar apto para trabalhar nesse momento, para poder saber direcionar as pessoas. E ao mesmo tempo saber que as pessoas elas vão procurar coisas em comuns com os outros, podendo formar as famosas panelinhas que entram aqui também. E isso pode ser trabalhado, pode acontecer de forma saudável ou não, vai depender de como nós vamos conseguir gerar dinâmicas e atividades que as pessoas possam trabalhar da melhor forma possível juntas, mesmo que elas se deem melhor com pessoa A ou B, que saibam que aquele trabalho feito entre elas também vai ter que ser um trabalho proposto para o todo. E outro objetivo muito importante é possibilitar aos envolvidos uma análise e autoavaliação para verificar as mudanças no desenvolvimento das interações sociopsicológicas. Ou seja, não adianta apenas aplicar. As pessoas elas têm que avaliar tanto o seu trabalho quanto o que elas conseguiram perceber de mudanças em si mesmas. Então é muito importante aqui que essas relações sociais elas tenham reflexos nas interações individuais das pessoas, que elas consigam ver em si mesmas, que elas conseguiram mudar a partir das suas relações com os outros. E discutindo esses objetivos, como eu citei, que eu retirei de um artigo do André Francisco, no Departamento Público da Faculdade de Saúde da Universidade de São Paulo, que nós vamos entender como essas dinâmicas em grupo, como esse trabalho em grupo pode ser aplicado nos mais diversos grupos sociais, inclusive em famílias, que enfrentam problemáticas específicas, sejam problemas com violência, sejam problemas com informações, uma família que tem uma jovem grávida, uma família que precisa ter conhecimento a respeito dos seus direitos sociais, seja no recebimento de um recurso ou um benefício público, etc. Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro dessas dinâmicas. E agora nós vamos verificar um pouco mais como essa experiência pode ser significativa para os mais diversos grupos ao ser aplicada de uma forma específica, tendo objetivos válidos a serem alcançados. Para o último tópico, iremos falar um pouco sobre as experiências de trabalho em grupo. É um fato que o desenvolvimento de uma relação de trabalho em grupo será aprimorada cada vez mais que se propor a aplicar ou participar de um grupo. Sendo assim, através das experiências é possível conhecer a si mesmo e o que você desempenha melhor, ou conhecer o perfil do público ao qual você irá desenvolver alguma ação conjunta. Algumas dinâmicas podem aumentar essa experiência e contribuir para a coleta de informações. Sendo assim, a gente vai analisar um esquema onde vai mostrar e verificar as fases que essa dinâmica pode propor. E falar e levar em consideração algumas análises. As dinâmicas de formação de grupo, as fases por que se passa essa formação de grupo, dependendo do objetivo a querer se alcançar, o que você vai aplicar, geralmente acaba sendo parecida com dinâmicas em outros ambientes sociais, seja na família, seja no trabalho, escola e assim por diante. Sempre vai partir da formação, da fase inicial em que os integrantes do grupo vão se conhecer. Nessa parte, nós vamos passar por incertezas, desconfianças, teste dos padrões de relacionamento e início da formação de territórios, os grupos que vão querer se formar por alguma semelhança, por se dar melhor, ou por problemas em comum. Nessa parte aqui é muito importante a mediação do coordenador, do técnico, da pessoa que vai estar à frente desse grupo, para que leve ao grupo a sensação de confiança, onde ele vai trabalhar da melhor forma possível. Uma segunda parte seria a tempestade.
O grupo vai se relacionar de forma desordenada, conflituosa, até que todos aceitem uma liderança ou que todos consigam trabalhar em prol de um objetivo em comum. Essa liderança aqui não necessariamente é uma pessoa que vai se sobressair ao grupo nesse trabalho, nessa relação, mas uma pessoa que vai estar disposta a reunir os dados, a conversar com todos. E essa parte da hostilidade que acontece nesse momento pode se dar também para essa resistência à liderança, a pessoa que está à frente do trabalho que está sendo aplicado, do trabalho social ou em qualquer outro âmbito que esteja sendo aplicado. Então aqui vai ser necessário diálogos, vai ser necessário fazer com que as pessoas entendam o máximo possível que vai ser trabalhado, o objetivo, e que elas vão sair mais esclarecidas. Aí nós iremos partir para a terceira fase, que seria a normatização, onde são determinadas as regras e elas vão elas vão fazer o grupo se identificar. Regras aqui no caso seriam algumas de convivência necessárias ou os objetivos em comum que pretendem ser atingidos ou o que vai ser feito para isso, as dinâmicas que vão ser usadas, como o projeto vai fluir, por onde vai se passar, o objetivo geral, o objetivo específico, como que vai se trabalhar, a partir de que momento ele vai ser avaliado, vai ter que ter uma avaliação a partir do que as pessoas vão apresentar, elas vão se avaliar e vão ser avaliadas também. Partimos então para a performance, que é onde o grupo começa a ter um entendimento, começa a trabalhar de forma efetiva, onde ele vai ter energia, onde ele já vai aprender a superar conflitos, vai dividir responsabilidades, vai aumentar conhecimentos, vai elaborar novos conceitos e vai partir de uma interação mais lapidada, mais específica, até chegarmos ao final de um projeto onde acontece a dissolução, que após atingir os objetivos o grupo se desfaz. Aqui é muito importante que aconteça o que a gente já falou anteriormente, que tudo que vier a ser trabalhado nesse grupo, a atividade proposta para alcançar um determinado objetivo, para se trabalhar um determinado conflito, seja ela no ambiente familiar, por exemplo, ela precisa ser feita de um jeito que ao chegar neste momento da dissolução, os grupos, por mais que se desfaçam do projeto, ou que não vão trabalhar especificamente com as pessoas que estavam ali naquele momento, eles possam levar ensinamentos para se trabalhar com outros grupos, para que eles possam interiorizar o que foi passado, para que eles possam levar para a vida, para que eles saiam com mais conhecimento esse que eles vão poder aplicar a partir do que eles entenderam da sua autoavaliação. Então esse processo se torna muito importante. Agora, vamos entrar mais especificamente no trabalho com grupos em famílias. Levando em consideração que a intervenção através de trabalhos com grupos também pode ser aplicada em uma perspectiva socioeducativa com famílias através da atuação do assistente social. O trabalho em grupo aqui pode, na verdade, apresentar-se como estratégia para alcançar as demandas da população, inclusive naquela parcela que precisa buscar seus direitos, que participa de programas sociais e que muitas vezes não está presente em reuniões e fica por fora da defesa dos seus direitos. Assim, o membro da família irá perceber que pode lidar com as problemáticas e distribuição das responsabilidades. Logo, famílias que vivem problemas de violência, de qualificação profissional, renda, problemas de relação social, que vêm de convivências prejudiciais, etc. Nesses casos, o trabalho de grupo pode, para essas famílias, potencializar ações junto com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ajudando essas pessoas a enfrentar conflitos e buscar direitos, tendo mais segurança e orientação através de informações adquiridas. Bom, para dar mais força e embasamento ao que foi dito anteriormente, eu vou trazer agora uma citação da autora Rosa Lúcia Predes Trindade, a qual teve o seu artigo, cujo título é Desvendando as Determinações Sócio-Históricas do Instrumental Técnico Cooperativo do Serviço Social na Articulação entre Demandas Sociais e Projetos Profissionais, publicado pela revista Temporalis, em dezembro de 2001, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social. A referência desse artigo estará no final dessa videoaula para que vocês possam fazer uma leitura posterior. A autora nos traz o seguinte:
De forma geral, o trabalho com grupos é incorporado numa perspectiva que visa fortalecer os indivíduos, através da convivência grupal, que lhe proporcionaria um autodesenvolvimento e a possibilidade de se ajustar às normas e valores sociais vigentes. Os influxos advindos da psicologia e da psicanálise motivam o interesse dos assistentes sociais brasileiros pelas técnicas de dinâmica de grupos, já que oferecem suporte para a ajuda psicossocial, tão presente na consecução da prática naquele momento. É necessário, então, que o profissional tenha uma concepção do que é uma relação de trabalho em grupo e que esta tem como base estudos científicos. Por isso fizemos algumas análises no começo dessa aula, para assim conseguir atrelar informações teóricas à prática e ao mesmo tempo buscar novas teorias para novas práticas de acordo com a realidade em que irá se trabalhar. É preciso entender aquele conjunto de pessoas, pois, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, é um conjunto restrito de pessoas que são ligadas por tempo e espaço. Elas apresentam de forma mútua diversas articulações, explícitas e implícitas a uma tarefa e a sua finalidade. Logo, nós temos que desenvolver e interpretar diversos mecanismos complexos de distribuição de papéis, onde esse membro da família ele vai ser responsável por algum papel, ele vai precisar ser informado, ele vai precisar agir, então ele vai precisar de um direcionamento para isso. Entendendo que ele vai poder ter sua participação social de uma forma muito mais abrangente, tendo conhecimento dos seus direitos e do que ele pode fazer e de como reagir a determinadas situações. E ele não precisa apenas se limitar a aceitar ou não, mas pode sim também buscar seus direitos e buscar conhecer de outras formas como assegurar o que lhe é devido. Sendo assim, a família pode participar ativamente em um grupo, seja formado por pessoas da mesma família ou por diversos membros de famílias diferentes, misto de idades ou estabelecendo um padrão. O importante é trabalhar com as condições em que eles vivem no dia a dia, em oficinas com quantitativo de membros adequado, não ultrapassando de 15, tendo entre 7 a 15 participantes de acordo com as orientações do PAIF, pois cada um precisa perceber que será escutado em seu espaço de fala. Outro ponto é o aproveitamento do tempo. Para isso, o planejamento é de extrema importância. Tenha em mente que 2 horas, às vezes, é muito para um membro de alguma família. Então, é preciso que o tempo seja o suficiente para se aplicar oficinas, dinâmicas e avaliações. Esse último, muito importante, tanto para saber como o seu trabalho está sendo feito e sendo recebido pelos participantes, quanto também a autoavaliação, para que os participantes consigam identificar os seus processos de mudança ao longo da aplicação do projeto em grupo. Outro ponto a ser analisado é que mesmo com esse atendimento em grupo, as famílias precisam continuar o atendimento nas acolhidas particularizadas, como prevê o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. De acordo com o caderno de orientação do PAIF, esses atendimentos e acolhidas podem ser feitos no CRAS e em espaços físicos selecionados que levem segurança para tratar das demandas de vulnerabilidade das famílias, ou em domicílio, sendo que neste último é preciso respeitar os termos de privacidade a partir do consentimento da família. É preciso levar em consideração também o formato das oficinas, o local, como dito, o número de encontros, que podem ser divididos de forma semanal, quinzenal, mensal, a sugestão de temas que tem que ser abordada nessas famílias, tem que ser referente à realidade vivida também desses membros. E outra questão é a respeito da avaliação, como dito anteriormente, dessas oficinas. Não esqueça que é necessário também fazer o registro das oficinas com as famílias. Isso é muito importante para a avaliação de efetividade de ação do PAIF e também contribuir para o seu aproveitamento e aprimoramento, onde os profissionais devem encerrar essas oficinas de forma a fazer devolutivas individualizadas e coletiva dos participantes, mostrando quais foram os benefícios e aquisições daquele momento trabalhando com essas questões e situações de vulnerabilidade vivenciadas por aqueles participantes. Nada vai ser feito sem um direcionamento e um motivo para ser analisado. E mais uma vez, não esqueça que de acordo com as orientações do PAIF, as temáticas sugeridas devem ser adaptadas, ajustadas às características territoriais, às demandas da família e da comunidade,
Não se deve reproduzir as sugestões descritas de forma automática e acrítica, ou mesmo seguir sugestões apresentadas de maneira estanque, com temáticas fixas. Estas precisam ser construídas a partir das demandas das famílias, identificadas pelas características do território. Essa é uma orientação que se encontra na página 34 do Caderno de Orientações do PAIF. E é muito importante que seja analisada, como dito ao longo do processo dessa aula. Teorias aplicadas às práticas servem como primeiro embasamento, mas é muito importante conhecer o local e o que vai ser aplicado de acordo com a realidade daquelas pessoas e o que vai ser vivenciado ali. Teoria casa com a prática, mas a prática também faz a reformulação das teorias. Coordenar grupos assim não é uma tarefa fácil. Temos as demandas sociais atreladas a demandas institucionais. O quantitativo de participantes, a mudança dos coordenadores do grupo, a distribuição ou falta de recursos, um local para aplicação das atividades, etc. E é importante lembrar que, participando ou não dos grupos, é preciso sempre buscar trazer as famílias e reforçar o fato de que estas ainda terão seus atendimentos individuais especializados, de acordo com suas especificidades. Sendo assim, o planejamento de atividades com grupos familiares deve passar desde a elaboração de um projeto com objetivos claros e definidos à proposta de temas relevantes. A família precisa de proteção para cumprir suas funções. Pensar no trabalho em grupo para alcançar a autonomia das famílias é buscar uma análise teórica para as práticas possíveis, para obter resultados concretos. Sendo assim, vamos finalizar aqui essa videoaula. Eu espero que tenha sido proveitosa para todos vocês. Até a próxima!